Muito bem, estamos aí com mais um módulo do nosso Desvendando os Segredos da Palavra e hoje vamos aí dar continuidade. Amanhã nós vamos encerrar esta matéria de hermenêutica e aí vamos dar aquela descansadazinha, mas no ano que vem a gente vai voltar com tudo. Aí vão vir com outras matérias muito importantes aí, tá bom? Muito bem, estamos aqui com dois Daniel agora e os outros alunos aí vão estar entrando ao decorrer da aula. Muito bem, tá dando para ver a tela aí, vocês dois aí direitinho, a palestra aí? Ah, beleza, pastor. Então tá bom. Então vamos lá então. De boa aqui. Beleza. Ok, o que nós vamos ver aqui agora nessa aula? Introdução à hermenêutica adventista. Vamos ver princípios e métodos de interpretação bíblica na hermenêutica adventista e aplicação prática da hermenêutica adventista na leitura e estudo da Bíblia. Por que a gente vai ver tudo a ótica do adventista? Óbvio, nós somos adventistas. Então, como a igreja adventista, ela entende a questão da hermenêutica, tá certo? É isso que nós vamos estar estudando hoje. Vamos começar então com essa primeira parte, hermenêutica adventista. Bom, esta aula irá ensinar os princípios básicos da hermenêutica adventista, que são fundamentais para uma interpretação correta das escrituras. Aprenda a contextualizar, a analisar e a aplicar os textos bíblicos com base nos princípios adventistas. Vamos lá. Bom, mas antes de mais nada, relembrar o que é a hermenêutica. A hermenêutica é um campo de estudo que se dedica a interpretar e compreender textos. É uma disciplina essencial para a interpretação correta de qualquer tipo de texto, seja literário, filosófico, jurídico ou religioso, tá? Muito bem. Agora, para os adventistas, a hermenêutica tem um papel fundamental, pois busca interpretar corretamente as escrituras sagradas, que são consideradas uma fonte de autoridade para os adventistas. Através da hermenêutica, os adventistas buscam entender o que a Bíblia realmente diz, de forma a aplicar os seus ensinamentos com as suas vidas diárias. Então, aí está. A grande importância de nossa igreja, todos os pregadores, evangelistas, né? E não só assim quem prega faz sermão e tudo, mas também quem dá estudo bíblico é você aprender hermenêutica, porque vai te ajudar a compreender o texto de forma correta, tá certo? E você não depois não vai ter que depois ensinar, entendeu? Ah, mas o texto, não, já aprende de forma correta. Bom, a importância da hermenêutica para os adventistas. Para os adventistas, a hermenêutica é essencial para evitar interpretações equivocadas e distorcidas das escrituras. Através do estudo religioso e sistemático da hermenêutica, os adventistas buscam se aproximar ao máximo do significado original dos textos bíblicos, levando em consideração o contexto histórico, cultural e literário em que foram escritos. Então, gente, nós que um dia fomos chamados de povo da Bíblia, é extremamente a gente resgatar isso. E como que a gente resgata isso? Ensinando os métodos, princípios da hermenêutica na interpretação das escrituras. A voltar a Uhum. ser o povo da Bíblia. Diga, Daniel. Ótimo, é isso aí mesmo. O que nós aprendemos lá na sala de aula. Estou sentindo um pouquinho daquele clima. Pois é, muito bem. Ok, então, ou seja, a hermenêutica nos ajuda a entender o sentido original do autor do texto, tá certo? Muito bem.
A hermenêutica adventista, portanto, também desempenha um papel importante na identificação de princípios e valores que são considerados fundamentais para a fé e prática adventista. Através da interpretação correta das Escrituras, os adventistas buscam edificar uma cosmovisão e uma compreensão teológica consistente que possa orientar suas crenças e comportamento. Então, por exemplo, por que que nós dizemos de que só os adventistas do sétimo dia compreendem o ritual do santuário? É justamente por causa dessa questão do conceito de hermenêutica, de estudo, de aprofundar nesse estudo, né? Porque quando você pega para um presbiteriano, um batista, um metodista, ou qualquer outra denominação religiosa, e você pergunta alguma coisa sobre esse assunto, a mente deles já cansa. Por quê? Porque é um assunto extremamente longo, cheio de detalhes, né? E, por exemplo, aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas o sábado foi abolido, né? O sábado, Jesus já trabalhou no sábado, ah, Jesus já curou no sábado. Todas essas questões que o povo levanta sobre a questão dos sábados e faz menção de certas atividades envolvendo o sábado que era ligado ao ritual do santuário, eles não sabem diferenciar isso. Eles não sabem diferenciar os sábados que eram sábados cerimoniais das festas e suas realizações e do sétimo dia. Então eles não sabem diferenciar isso, né? Teve a última vez que eu, né, debati esse assunto, um camarada estava querendo me, né, dizer que o sábado e tal. Aí eu falei para ele, tá, então me fala uma coisa. Não tinha a Arca da Aliança? Tinha. O que que tinha dentro da Arca da Aliança? Aí falou os 10 mandamentos. Eu falei, pois é. Agora, o que é a Torá? Ah, não sei não. É os livros da lei. É os livros da lei. Agora, a Torá ficava dentro da arca? Aí o cara ficou assim e tal. Eu falei, não, sabe onde ela ficava? Ela ficava ao lado da arca. Então, o que Deus colocou sua própria mão, não ia deixar na mão dos seres humanos. E é por isso que estava dentro da arca a tábuas da lei e os livros da lei, que falam diversas leis, estavam ao lado da arca, né? Muito bem. Vamos ver agora alguns princípios que os adventistas consideram importantes na hermenêutica. Dentro da hermenêutica adventista, existem alguns princípios essenciais que orientam a interpretação bíblica. Esses princípios são fundamentais em uma abordagem hermenêutica conservadora e estão alinhados com a visão teológica adventista. Alguns desses princípios são: princípio da sola escritura. Então, tá aí. Esse é o primeiro e principal princípio, né? Aí está a questão, irmão Daniel, daqui de Massachusetts, é que eu abordei o tema de ontem, por exemplo, evidentemente eu não dei nome aos bois, né? Mas eu falei exatamente da importância de nós seguirmos a sola escritura. Não é seguir fulano, ciclano, entendeu? Não, a gente pode admirar. Eu, por exemplo, eu tenho alguns pastores que eu admiro muito. Um deles é Mark Phelan, né? Outro que eu gosto muito é George Knight, né? Outro que eu também gosto bastante, o pastor, que agora não é mais pastor, agora é evangelista internacional, o Luiz Gonçalves. Mas eu sou mais a Bíblia e o espírito de profecia do que qualquer um, tá certo? Então, a gente tem que ter essa noção. Sola Escritura. O que é isso? É a Bíblia, é a única fonte de autoridade na fé e prática adventista. Ponto final. Entendeu? Ponto final. Porque pessoas erram. Eu erro. Qualquer um erra. Tá certo? Agora, as escrituras, ela, embora contém erros de cópia, de escrita, mas a mensagem, ela não contém erro, tá? Bom,
Princípios da interpretação bíblica pela Bíblia. Esse é outro princípio. O que é isso? A própria Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Isso significa que, ao interpretar um texto bíblico, é importante levar em consideração o contexto bíblico como um todo. É aquilo que eu falei ontem lá, Daniel, da questão de a Bíblia se explica a si mesma. É a mesma questão aqui. Então, ou seja, é importante e tem que levar em consideração o contexto bíblico como um todo. Tá? Não pegar uma passagem e aí você lê de forma isolada e achar, não, eu acho que aqui está dizendo assim, sendo que o próprio contexto ali não está dizendo isso, né? Outro princípio, o princípio do cânon bíblico completo. O que isso quer dizer? Os adventistas consideram o cânon bíblico completo como a base para a interpretação correta das Escrituras. Isso significa que eles levam em consideração tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento em sua interpretação. Então não tem essa de favorecer um ou outro. Igual tem algumas igrejas que fazem isso, né? Tem algumas igrejas que o Novo Testamento é só o Novo Testamento, o Velho já foi. Outros já quer ficar só no Antigo Testamento, como o judaísmo, por exemplo, tá? Mas nós, Adventistas do Sétimo Dia, não. É o cano completo, 66 livros. Princípio da importância do contexto, tá? Olha só que legal. Ao interpretar um texto bíblico, é crucial considerar o contexto histórico, cultural, literário e teológico em que foi escrito. Isso ajuda a evitar interpretações equivocadas e distorcidas. Então, ou seja, hermenêutica nos ajuda a voltar no tempo do profeta e compreender como se a gente estivesse lá, né? Muito bem. Inclusive, aqui cabe aqui, ó, principalmente para o meu querido Daniel daqui, quando nós estudamos ali algumas coisas de Daniel, e eu até disse ontem, de que o livro de Daniel teve praticamente as profecias referentes ao livro de Daniel, todas já se cumpriram, e quando Deus falou com Daniel de algo que ainda estava para se cumprir logo o tempo dele, Deus falou para ele: Daniel, não é para você. Não é para você, não é para o seu tempo, não é para o seu período. Tá? Muito bem. Princípio do estudo comparativo. A interpretação bíblica é enriquecida através de um estudo comparativo dos diferentes textos bíblicos que tratam do mesmo tema. Isso ajuda a obter uma compreensão mais completa e aprofundada das Escrituras. Então é aquela questão, né? Então, por exemplo, você vai estudar sobre os evangelhos ali, né? Você vai estudar um tema ali, você vê que Marcos falou sobre ele, então lê o que Marcos falou sobre ele. Você viu que Mateus também falou, então você lê também. Você viu que João e Lucas também, você lê cada um deles, porque cada um deles pode ter detalhes diferentes. Agora, tem coisas específicas que só um determinado falou, aí não tem como. Mas tem muitos acontecimentos e textos que você pode ver. Por exemplo, quando você pega crônicas, deixa eu ver aqui, é quando você pega crônicas e também reis, né? Você vê também coisas que são, vamos dizer assim, falando do mesmo encontro, mesmo fato, mas com diferentes detalhes, né? Muito bem. Então, comparar textos. Comparar textos também funciona bem quando você vai fazer um estudo temático, né? Aí você vai vendo, aí comparando os textos que cada um foi falando. Muito bem. Bom, sobre essa primeira parte, então, vamos ver aqui, vimos esses princípios, né, como é importante para o adventista, né? A hermenêutica adventista desempenha um papel crucial na interpretação adequada das escrituras sagradas para os adventistas, através do estudo rigoroso dos princípios hermenêuticos. Os adventistas buscam se aproximar do significado original dos textos bíblicos,
evitando interpretações equivocadas e distorcidas. Ao compreender corretamente a Escritura, os adventistas buscam viver de acordo com os valores e princípios encontrados na Bíblia. Aí, isso aqui é uma parte que precisa ser resgatado urgente. Precisamos viver de acordo com os valores e princípios encontrados na Bíblia, buscando uma vida espiritual mais profunda e uma fé mais sólida. Então, só podemos ter uma fé mais sólida e uma vida espiritual mais profunda através do estudo profundo das Escrituras. Sem o estudo das Escrituras, não tem como você ter uma vida espiritual profunda e uma fé sólida. Porque não existe fé do nada. Não existe fé do acaso. Entendeu? Como diz Romanos 10, verso 17. Eu acho que é, ou verso 4, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, 10:17. pronto. Quer fortalecer a fé? É através do estudo das Escrituras. Amém. Esse tópico é parte da aula de hermenêutica adventista. Para mais informações, a gente vai seguir agora com o próximo agora. Bom, tem a conclusão. Próximo. O próximo é princípios e métodos de interpretação bíblica na hermenêutica adventista. Então, como que isso se aplica, né? Quais seriam os métodos a ser usados? Vamos ver sobre métodos agora. Bom, na hermenêutica adventista, a interpretação bíblica desempenha um papel fundamental no estudo e compreensão das escrituras sagradas. Através do uso adequado de princípios e métodos hermenêuticos, os adventistas são capazes de interpretar a Bíblia de maneira consistente e precisa. Nesse tópico, exploraremos os princípios e métodos centrais utilizados pelos adventistas na interpretação bíblica, com o objetivo de aprofundar o nosso entendimento e a aplicação dela em nossa vida diária. Primeiro aí, ó, primeiro princípio aí, né, é ter a Escritura como intérprete da Escritura. Bom, os adventistas acreditam que a Bíblia é a sua própria intérprete. Isso significa que, ao estudar e interpretar a Bíblia, os adventistas procuram deixar que a Bíblia seja a fonte principal de suas conclusões. Eles se baseiam na ideia de que a Bíblia foi escrita sob inspiração do Espírito Santo e conta com uma coerência interna, de modo que as suas próprias palavras e passagens se explicam mutuamente. Então, isso é o que nós acreditamos, de que o Espírito Santo, assim como inspirou os profetas, ele também nos ilumina, nos guiando no estudo das Escrituras. Tá? Vamos lá. Princípio da interpretação contextual. Os adventistas enfatizam a importância do estudo do contexto ao interpretar a Bíblia. Isso envolve levar em consideração o contexto histórico, cultural e literário em que cada livro foi escrito. Ao compreender o contexto, os adventistas buscam entender a mensagem original do autor e seu significado para o público original. Isso evita interpretações distorcidas ou fora de contexto. Por exemplo, vamos pegar os evangelhos aqui, ó. Você tem Mateus e João, que eram discípulos e apóstolos de Cristo. Mas você tem Marcos, que era um jovem que não era discípulo de Jesus e possivelmente, né, conheceu bem superficial a Cristo. Depois ali ele acabou se firmando com o trabalho dos apóstolos, né? E você tem também, e outra também, né? Tudo indica que não foi Marcos quem escreveu o Evangelho, mas sim escreveu sob a orientação de Pedro. Existe essa corrente hoje. E tem o Evangelho de Lucas. E Lucas nem judeu era. Ele era grego e nem conheceu Jesus pessoalmente. Mas aí o que eu trago aqui agora? Agora olha só que coisa interessante. O pior grego do Novo Testamento, a pior escrita, é o Evangelho de João. É o que tem o linguajar mais comum, né? E o melhor grego do Novo Testamento é o de Lucas. Obviamente, era culto, era médico e tal, essas tal de coisa, né? Um camarada estudado.
Outra coisa curiosa, embora Lucas, ele era grego, não era judeu e nem conheceu Jesus, mas ele é o que, é o que fez de forma uma pesquisa mais aprofundada dos acontecimentos e registrou no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, né? Então, isso é bastante curioso, bastante interessante ver esses detalhes, né? Outro detalhe importante também é o tema que cada um aborda sobre Jesus. Mateus coloca Jesus como rei. Marcos coloca Jesus como o curador, aquele que, que, que opera na vida das pessoas necessitadas, né? Aí você tem Lucas, que aí Lucas, eu esqueci agora qual é a linha que ele coloca de Cristo, mas você tem João, que é o que personifica a palavra em Jesus e a verdade também, tá? Muito bem. Então, tudo isso a gente extrai de um estudo aprofundado, usando aí a hermenêutica, sempre buscando o autor, né, a mensagem original do autor, tá certo? Muito bem. Aí, os adventistas enfatizam a importância do contexto ao interpretar a Bíblia. Isso envolve levar em consideração o contexto histórico, cultural e assim que cada um foi escrevendo. Outro princípio aí importante é o uso do paralelismo nas escrituras. Os adventistas utilizam o princípio de paralelismo das escrituras para interpretar a Bíblia. Isso envolve comparar passagens semelhantes ou relacionadas a obter uma compreensão mais completa do ensino bíblico. Ao encontrar uma similaridade na mensagem ou princípios entre diferentes partes da Bíblia, os adventistas conseguem fortalecer as suas interpretações e discernir a mensagem central da Escritura. Princípio da progressão histórica. Os adventistas consideram a progressão histórica da revelação divina ao interpretar a Bíblia. Isso significa que, ao estudar a Bíblia, eles levam em conta o movimento em que cada livro foi escrito e como ele se enquadra no contexto mais amplo da história da salvação, reconhecendo que a revelação divina se desenvolveu progressivamente ao longo do tempo. Os adventistas procuram discernir a compreensão progressiva de Deus sobre a humanidade e os seus propósitos. Então, ou seja, nós adventistas, nós somos historicistas quando falamos de interpretação profética. E também somos historicistas ao analisar a sequência de cada livro. Então, por exemplo, o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E ele, por ser o primeiro livro, ele não tem muita informação. Tanto é que ele tem poucos capítulos. Mateus, que vem depois, já traz mais informações. Traz aí traz 28 capítulos, se eu não me engano, né? E aí você tem João, traz 21 capítulos. E aí você tem também Lucas, que não traz tantos capítulos assim, mas traz uma pesquisa bem aprofundada, né? Então, essa questão da progressiva da história em que os livros foram escritos, a gente gosta muito de levar em consideração para compreender melhor o porquê que ele escreveu daquela forma. O livro do Apocalipse é o grande exemplo disso. João estava numa ilha, ilha de Patmos, e escreveu o livro de uma forma que hoje muitas pessoas não conseguem entender bolufas de nada, tá certo? Mas tem todo um contexto histórico e cultural e social pelo qual ele utilizou escrever daquela forma, né? Princípio da compreensão pioneira. Ó, isso aqui é importante também. Os adventistas valorizam a interpretação bíblica feita pelos pioneiros do movimento adventista. Eles consideram que a liderança do Espírito Santo guiou esses pioneiros em suas descobertas bíblicas e, portanto, suas interpretações são altamente respeitadas e levadas em consideração. Essas interpretações pioneiras fornecem uma base sólida para a compreensão adventista dos princípios bíblicos. Então, ou seja, como o sábado veio à existência, como se desenvolveu a compreensão do ritual do santuário, a compreensão dos apontamentos,
Então, nós levamos muito em consideração, embora nós também reconheçamos de que muitas coisas que eles estudaram e descobriram, nós continuamos descobrindo e até mesmo aprofundando em temas que eles foram descobrindo na época, tá certo? Muito bem, vamos ver os métodos agora. Vamos ver quais são os métodos que nós adventistas utilizamos. Primeiro, método indutivo. O que é isso? O método indutivo é amplamente utilizado na hermenêutica adventista. Ele envolve examinar cuidadosamente as palavras, o texto e a estrutura de uma passagem bíblica para extrair o significado e aplicação. Ou seja, esse método promove uma abordagem sistemática, permitindo uma compreensão mais precisa, mais precisa e profunda da mensagem. Deixa eu arrumar um negócio aqui, gente. Peraí. Pronto, arrumei. Pronto. Continuando. Então, o método indutivo é o que nós mais utilizamos, né? Que é examinar cuidadosamente as palavras, contexto e a estrutura de uma passagem bíblica para extrair o seu significado e aplicação. O Daniel viu ontem na minha pregação, né? Os dois Daniel aí, né? Porque eu coloquei o link lá para o pessoal assistir. Então, ou seja, ontem nós utilizamos isso ao explicar que o Apocalipse foi escrito numa estrutura quiástica. Então, isso é a questão do método intuitivo. Tá? Método comparativo. É um método comparativo usado pelos adventistas para comparar diferentes traduções da Bíblia, bem como comparar passagens bíblicas que tratam do mesmo tema. Isso ajuda a clarificar a interpretação de uma passagem bíblica por meio da análise de sua linguagem e contexto em diferentes versões e partes da Bíblia. Então, ou seja, o método comparativo é esse, da gente sempre estar analisando. Eu defendo de que a Sociedade Bíblica do Brasil tinha que ter uma versão da Bíblia apenas. E ao longo dos descobrimentos e tal, eles iam ajustando essa Bíblia. Mas não. Aí você tem Bíblia de hoje, a Bíblia de hoje, a Bíblia de amanhã, a Bíblia Thompson, a Bíblia Genebra, a Bíblia não sei o quê, a Bíblia não sei o quê. Isso confunde muita gente. Né? Então não devia existir isso. Porque, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui não existe duas versões. É apenas uma. Não existe duas. Tá certo? É apenas uma. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Na minha câmera. Estão vendo na minha câmera aí? O texto hebraico aí? Sim. Então, não existe, por exemplo, Bíblia hebraica, não sei o quê. A Bíblia hebraica revisada e atualizada. A Bíblia hebraica, entendeu? Não tem isso no hebraico, entendeu? É hebraico, pronto, tá aqui, ó. É aqui, ó. Não tem, não, vai revisar o quê? Não, o texto tá aqui, entendeu? A mesma coisa é o grego, ó. Tá aqui, ó. Novo Testamento grego, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o grego aqui e mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. O grego. Tá certo? Então não tem aqui, ó, Novo Testamento grego, né, atualizado, revisado. Não tem isso. Tá certo? Então, por isso que eu falo, nós deveríamos estudar a Bíblia aqui, ó, com isso aqui, ó. Com isso aqui. Tá certo? Esse é o ideal. Esse é o ideal. É como eu falei ontem ou sábado na igreja. Nenhum muçulmano
que é de outra nacionalidade vai ler o Alcorão na língua dele, vai ler em árabe. Por quê? Porque foi escrito em árabe. Tá certo? Então, o modo comparativo a gente tem que fazer. Porque às vezes você pode pegar uma versão em português e traduzir a palavra errada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Examinai as escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna e são as mesmas que testificam de mim. Aí você vai assim, tá vendo, irmãos? Jesus está mandando nós examinar as escrituras, nós estudarmos as escrituras. Mas quando você vai para o grego, eles conjugaram a palavra examinar, ou verbo examinar, errado. Tá errado. Não é examinai. Como que se traduziram aí em um formato de imperativo presente. Não é imperativo presente. Lembra aí, Daniel, que eu falei na escola sabatina, sábado agora, que eu falei que, e falei em outra oportunidade também, de que a escola sabatina nunca esteve tão teológica como está agora? O autor da lição traduziu exatamente como está no grego. Você pode olhar depois aí a lição quando fala de João 5,39, você vai ver a lição em português falando lá. Vocês examinam. Então, ou seja, vocês examinam não é a mesma coisa do que examinar as escrituras. Entendeu? Porque examinar as escrituras é uma ordem. Mas vocês examinam é como se eu estivesse falando. Ó, vocês falam que conhece tudo, que sabe tudo, e vocês examinam a escritura, mas vocês não fazem o que tem que fazer. É o que Jesus está falando. Vocês examinam as escrituras porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna. E elas falam de mim. Aí o verso 40 diz assim: contudo, vocês não vêm a mim para ter vida eterna. Então, Jesus estava falando em outros, ao contrário. Vocês dizem que estudam a escritura, mas não reconhecem que a escritura fala de mim. Tá certo? É isso que está falando. Outro texto aí muito legal também, que nós examinamos aqui nesse modo, em outra oportunidade, é o texto que assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o irmão vai, passa por uma luta, perde o emprego. Aí fala, eu confio em Deus porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí um camarada tem um problema de saúde. Aí fala, tu posso tudo naquele que me fortalece. Aí qualquer coisinha, o irmão ou a irmã usa esse texto. Posso tudo que me fortalece. Esse texto, quando Paulo fala ele, não tem nada a ver com isso. Ele estava preso, ele estava sofrendo ali, e ele falou, eu posso, quando ele falou, posso tudo naquele que me fortalece, era nesse contexto do que ele estava passando. Tá certo? Então, é isso. Muito bem. Vamos para o método histórico-cultural agora. O método histórico-cultural é empregado pelos adventistas para entender o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita. Isso inclui estudar a cultura, a geografia e as tradições e os costumes das pessoas da época, a fim de obter uma compreensão mais precisa do significado original de uma passagem bíblica. Então, ou seja, é importante a gente conhecer a cultura, o histórico cultural, né? Para entender. Um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo aqui, mas é um exemplo que eu gosto sempre de usar, vou dar de novo. É a igreja cristã do Brasil fazer as mulheres usar o véu na igreja. Ou seja, eles não entenderam o que Paulo quis dizer e ainda pior, transformou um problema que era cultural, transformou em doutrina na igreja. As mulheres só pode entrar na igreja se for com véu. Tá certo? Então, tudo através de uma interpretação errada das escrituras, e assim é o que acontece aí em muitas igrejas. Outro método, o método tipológico.
Os adventistas aplicam um método tipológico para identificar tipos e antitipos na Bíblia. Isso envolve encontrar semelhanças entre pessoas, eventos ou objetos do Antigo Testamento com outros do Novo Testamento, para compreender o cumprimento das profecias e revelar o plano salvífico de Deus. Então, ou seja, o que é o método tipológico? Por exemplo, quando Moisés diz assim para Deus: se o Senhor destruir o povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Ali ele foi um tipo de Cristo, tá certo? Então ele foi um tipo e o antitipo é o que viria depois, que é o que é mais importante do que Moisés, o próprio Cristo intercedendo, né, por todos nós. Abraão sacrificando Isaac, mesma coisa, é um tipo. O antitipo seria o que aconteceu na cruz, o pai sacrificando o filho Jesus, né? O cordeiro que era morto no santuário é um tipo do antitipo que é Jesus que viria no futuro como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é um método tipológico e a gente pode utilizar em outras passagens da Bíblia, ligando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando o cumprimento dessa tipologia. Método devocional. Por fim, os adventistas utilizam o método devocional para a interpretação pessoal das Escrituras. Esse método envolve oração, a meditação e a abertura ao Espírito Santo durante o estudo da Bíblia. Os adventistas acreditam que o Espírito Santo age como guia e iluminador, ajudando-os a compreender a palavra de Deus em sua aplicação à vida diária. Então tá aí, tá certo? Nós também temos aí a questão de trazer para a nossa vida prática, nossa vida pessoal, né, as lições que a Bíblia nos traz, né? De maneira espiritual. Muito bem. Agora, nós vamos para a aplicação prática da hermenêutica na leitura e estudo da Bíblia. A hermenêutica, portanto, é a disciplina que interpreta os textos e no contexto adventista, a hermenêutica adventista é a forma específica de abordar e entender a Bíblia com base nas crenças, princípios e ensinamentos do adventismo do sétimo dia. Essa abordagem visa fornecer a compreensão mais profunda das Escrituras e a aplicação prática para os seus ensinamentos à vida diária. Primeiro, o que é a hermenêutica adventista? Bom, a hermenêutica adventista é uma abordagem interpretativa que valoriza a leitura contextualizada e equilibrada da Bíblia, levando em consideração os aspectos históricos, culturais e literários dos textos sagrados. Ela se baseia nas crenças fundamentais do adventismo e busca uma compreensão coerente e consistente da mensagem bíblica. Então é isso, tá? A hermenêutica adventista, então, visa aí buscar uma compreensão coerente e consistente da mensagem bíblica. Princípios da hermenêutica adventista. Bom, existem alguns princípios chaves que são aplicados à hermenêutica adventista para uma interpretação adequada da Bíblia. Primeiro, a estrutura interpretando a Escritura interpretando a Escritura. Ou seja, esse princípio enfatiza que a própria Bíblia é a melhor intérprete de seus próprios ensinamentos. Em outras palavras, devemos deixar que as Escrituras se expliquem e não interpretar um trecho isolado de forma a contradizer o outro. Isso significa que devemos considerar o contexto bíblico como um todo ao interpretar qualquer passagem bíblica. Vamos lá, contexto histórico-cultural. A compreensão do contexto histórico-cultural em que os textos bíblicos foram escritos é fundamental para a interpretação adequada. A hermenêutica adventista considera as práticas, crenças e costumes da época como aspectos importantes para entender o significado original dos textos. Tá? Literalidade e simbolismo. A hermenêutica adventista busca uma abordagem equilibrada entre a interpretação literal dos textos e o reconhecimento
do uso de linguagem figurada e simbólica, como encontramos no livro do Apocalipse. Reconhecer quando um texto é poético, metafórico ou simbólico é essencial para uma interpretação correta. Como você, Daniel, me perguntou ontem a respeito dos 144 mil, que para mim era literal ou simbólico. E nós fizemos ali um estudozinho rápido ali para poder responder essa questão, né? Que é simbólico, obviamente. Bom, consistência com as demais escrituras. Todos os princípios e interpretações devem estar em sintonia com os ensinamentos gerais das Escrituras. A hermenêutica adventista procura evitar contradições ou interpretações que violem aspectos essenciais das crenças adventistas, comparando e harmonizando diferentes passagens bíblicas para uma compreensão coesa. Tá? Então, nós defendemos muito de que a Bíblia explica a si mesma e de que não pode haver contradição, né? Não só no que nós acreditamos, mas no que a própria Bíblia apresenta, porque nós acreditamos o que tem na Bíblia. Como eu falei sábado, né? A Igreja Adventista não tem verdade, ela crê na verdade que está na Bíblia. Relevância atual. A hermenêutica adventista busca aplicar os ensinamentos bíblicos ao contexto atual, relacionando-os com as questões e desafios enfrentados pelos adventistas em sua vida cotidiana. Isso envolve um esforço para compreender como os princípios e valores bíblicos podem guiar as decisões e ações dos crentes hoje. Então tá aí, tá? Muito bem. A aplicação prática da hermenêutica adventista. A aplicação prática da hermenêutica envolve diversas etapas e abordagens que visam aprofundar conhecimento e a compreensão da Bíblia, bem como a sua aplicação à vida diária. Bom, estudo devocional e pessoal. A hermenêutica adventista incentiva o estudo pessoal e devocional da Bíblia como uma maneira de cultivar um relacionamento com Deus e obter um entendimento mais profundo de suas verdades. Isso envolve a leitura regular das Escrituras, a meditação sobre os textos, o uso de materiais de estudo confiáveis e a aplicação dos princípios hermenêuticos em cada estudo. Então, nós já temos aí o nosso pioneiro maior aí, que foi o William Miller, de que ele estudava a Bíblia, mas estudava utilizando concordância, né? Usava as ferramentas que ele tinha na época, ele adquiriu para poder compreender ao estudar a Bíblia, tá? Estudo em grupo e discussão. O estudo em grupo é uma prática comum dentro do Adventismo. Através da hermenêutica adventista, os grupos de estudo podem aprofundar o seu entendimento e compartilhar perspectivas diversas. Ao discutir e debater as questões bíblicas, os participantes podem fortalecer uns aos outros e enriquecer as suas próprias interpretações. Então, essa é uma marca nossa, né, de estudar em grupo. Aí tem pequeno grupo, né, e várias ações aí ao longo da história da igreja com referente a esse importante detalhe, né? E outro também é seminário e cursos formais. Aqueles que desejam aprofundar os seus conhecimentos em hermenêutica adventista podem participar de seminários e cursos formais oferecidos pela instituição adventista. Esses programas fornecem uma estrutura organizada para explorar os princípios e a aplicação dessa abordagem interpretativa, bem como para receber orientação e feedback especiais. Vamos lá. A aplicação prática na vida diária. A hermenêutica adventista busca não apenas um conhecimento teórico, mas também uma aplicação prática na vida diária. Isso envolve a incorporação dos princípios bíblicos nas decisões, relacionamentos e prioridades pessoais, bem como a busca por uma vida de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, terminamos aí a nossa aula. Eu vou deixar agora aqui os exercícios, né?
caso o nosso querido Daniel, daqui de Massachusetts, queira fazer, eu passo aí o PDF. O conteúdo da aula eu vou passar para você, Daniel. Dessa aula para você depois ver com mais calma, com mais detalhe. Bom, nessa lição colocaremos a teoria em prática por meio de atividades práticas, tá? Eu tô até Primeiro, dirigindo aqui, pastor. oi? Tô até indo pegar minha filha ali. Ah, não, tranquilo. Eu vou deixar no seu zap aí quando você estiver em casa, se estiver tranquilo, você dá uma lida com mais calma aí pelo celular mesmo. Vamos lá. Foi legal. Foi Compreendendo muito os bom. fundamentos da hermenêutica adventista. Então, nesse exercício, você deverá explicar os princípios básicos da hermenêutica adventista em sua importância na interpretação da Bíblia. Descreva as características da hermenêutica adventista e como ela se diferencia de outras abordagens hermenêuticas. Então, é mais para você fazer uma pesquisa, tá certo? A mais do que já tem de informação nesse PDF. Segundo, identificando os princípios de interpretação bíblica adventista. Nesse exercício, você deverá. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Tá. Nesse exercício, você deverá listar e explicar os principais princípios de interpretação bíblica utilizando a hermenêutica adventista. Ou seja, discorra sobre a importância de cada princípio e como eles podem influenciar a compreensão dos textos bíblicos. Tá? Vocês podem até fazer isso aqui pegando um texto bíblico como exemplo, tá? E o último exercício é: você deverá escolher um trecho da Bíblia e aplicar os princípios de interpretação bíblica da hermenêutica adventista para analisá-lo. Explique passo a passo como realizar essa análise e como os princípios adventistas influenciam na compreensão do texto. Muito bem, e assim, resumindo, a hermenêutica adventista é um curso essencial para quem deseja compreender as escrituras sagradas de forma profunda e precisa. Através da introdução à hermenêutica adventista, os alunos são apresentados aos conceitos fundamentais e às principais abordagens interpretativas utilizadas na hermenêutica adventista. Já no tópico de princípios e métodos de interpretação bíblica da hermenêutica adventista, os estudantes aprenderam as técnicas essenciais para uma interpretação correta e contextualizada da Bíblia. Por fim, a aplicação prática da hermenêutica adventista na leitura e no estudo da Bíblia proporciona aos alunos a capacidade de aplicar os princípios e métodos aprendidos nas aulas anteriores, tornando-os capazes de interpretar os textos bíblicos com discernimento e sabedoria. Amém? Amém. É, E aí, o que vocês acharam da aula? Gostaram? bom, toda. É uma aula Beleza. assim. Eu não gosto muito de dar aula lendo, né? Eu gosto de estar escrevendo na lousa. Mas um dia eu vou ter um dinheirinho sobrando e vou comprar uma lousa onde eu vou poder escrever. Aí as minhas aulas vão ser com muito mais qualidade. Mas eu vou passar o PDF para vocês dessa aula, tá bom? E para quem não assistiu ao vivo, eu vou estar, depois de subir para o YouTube, vou estar compartilhando o link também. Foi muito bom, pastor. Que Deus bom. abençoe. É isso aí. Você, como evangelista, meu amigo, eu quero ver você pregando a Bíblia de maneira correta, viu? Amém. É isso aí. Muito Deus bem. abençoe. Então vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado pelos irmãos Daniel aí, os dois, um daqui dos Estados Unidos, outro do Brasil. Que o Senhor abençoe para que ambos possam, Senhor Deus, em sua esfera de ação, possa estar contribuindo para um enriquecimento no estudo das Escrituras Sagradas e que possam pregar com conhecimento e com o poder do Espírito Santo. Esteja conosco, Amém. nos dê uma noite em sua companhia e nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Foi bem. É, felicidade, meu pastor. Deus abençoe. um Valeu, abraço, Daniel do Deus abençoe. Ceará. Muito obrigado, viu? Feliz Natal aí para vocês Prazer. aí. Valeu, Daniel daqui de Massachusetts. Nós. Valeu, um abraço. E amanhã tem mais. A última aula que vai ser sobre a hermenêutica em Daniel e Apocalipse. Vai ser muito boa também. Ah, essa vai Amém. ser boa, hein? Tchau. Essa vai ser.
Tá bom? Valeu, um abraço e até amanhã. Falou.